Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um estudo sobre o livro de Ruth. Tem essas duas palavras hebraicas que são o centro desse livro, então a Hesed e o Goel de Deus por nós. A Hesed seria uma forma de amor, um amor leal, um amor sem interesses, e o Goel é o papel de um resgatador, uma pessoa que age em favor dos desfavorecidos. E isso nós podemos ver na história de Ruth e é o que eu quero fazer hoje. Meu nome é Marlon Löwen e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero abordar os seguintes temas. O contexto histórico do livro de Ruth. Então, quem escreveu, quando escreveu, o que era esse tempo dos juízes, o que é Moabe, todo o que envolve a parte histórica do livro. Também quais são os principais temas. Como é um livro pequeno, são apenas 4 capítulos e 85 versículos, dá para a gente abordar os versículos principais e explicar eles. Depois, explicar como o judaísmo lê esse livro, como o cristianismo lê esse livro e onde existem pontos de conexão. E no final também, como nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo exemplificada na história de Ruth. Então vamos começar com o primeiro versículo do livro, que já nos dá uma boa base para entender esse livro. Diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra, e um homem na cidade de Belém de Judá, com a sua mulher e seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Nos tempos dos juízes. Então, esse tempo ele durou cerca de 400 anos de idade. Mais ou menos desde lá 1400 até um pouco 1000 antes de Cristo, mais ou menos. Mas não dá para saber, durante esse tempo, diversos juízes reinaram sobre Israel, mas não dá para saber durante o tempo de qual juiz que essa história foi escrita. Se a gente olhar as genealogias da Bíblia, as coisas não batem sempre perfeito como nós gostaríamos. Muitas vezes a ideia da Bíblia não é ser um livro cientificamente comprovado, sim. Ele não quer comprovar as coisas segundo a ciência, mas ele quer mostrar como Deus age no meio de cada geração. Então, quando a Bíblia cita genealogias, ele quer mostrar como Deus agiu por um mesmo propósito nas gerações tal até tal. Então, por exemplo, a história de Ruth fala sobre essa geração envolvendo as pessoas de Ruth e Boaz, sendo que Boaz é filho de Raabe, uma mulher dos tempos de Josué, que é o tempo antes dos juízes, e Ruth sendo a bisavó de Davi, um tempo depois dos juízes. Então, seriam apenas 4 gerações envolvendo um período de 400 anos, o que não bate para a gente saber em qual tempo exatamente sobre qual juiz a gente está falando aqui. Se for pegar a genealogia de que Boaz é filho de Raabe, teria que ser um dos primeiros juízes, mas se for pegar o ponto de que Ruth é bisavó de Davi, teria que ser um dos últimos juízes. Então, isso fica meio incerto. Mas uma coisa interessante desse primeiro versículo é que diz que houve fome em Belém. Como assim? Aí é uma jogadinha de palavras no original em hebraico, porque Belém significa casa do pão, Beit Lehem. Então a Bíblia está falando, faltou pão na casa do pão. É uma jogadinha de palavras, talvez um pouquinho de humor aí no texto. E essa fome fez com que então uma família, um marido, uma esposa e seus 2 filhos homens, saíssem de Israel para ir morar nas terras de Moabe. O homem é o Elimeleque, a sua esposa a Noemi, e os seus 2 filhos são chamados de Malom e Quilion. E eles vão para Moabe. O que é Moabe? Moabe, Gênesis 19 nos conta a história de como Moabe surgiu, como esse país surgiu. Então lá temos em Gênesis 19 a pessoa de Ló, que é o sobrinho de Abraão. E Ló, depois que ele sai da cidade de Sodoma e Gomorra, ele vai morar nas montanhas com as suas filhas. A esposa de Ló morre e as filhas percebem que o pai não deu marido para elas e que elas vão morrer sem dar descendência. Elas não querem que isso aconteça, então elas embebedam o pai, deixam o pai tomar muito vinho, ficar bêbado, e elas dormem com o próprio pai e engravidam do próprio pai. E a filha mais velha tem um filho com o próprio pai e dá o nome do menino de Moabe. E esse é o pai que gerou esse país, os Moabitas. Então, olhando nesse mapa, nós vemos que o caminho percorrido por essa família, saindo de Belém até Moabe. Belém fica ali bem perto de onde está Jerusalém, no centro da imagem, com uma estrelinha. Então, eles possivelmente pegaram uma estrada que existia de Jerusalém até Jericó. Em Jericó, eles vêm
possivelmente os destroços da cidade que foi destruída por Josué, e seguem, atravessam o Rio Jordão e do outro lado seguem até caminho de Moabe. Eles desobedecem os caminhos, os mandamentos de Deus, que eram de conquistar a terra prometida e ficar na terra prometida. Eles desobedecem Deus porque existia uma proibição específica na lei que eles não podiam se misturar com os moabitas. E uma tradição judaica vai querer dizer, isso não está explícito no texto, mas pode ser talvez entendido se a gente pegar o versículo 21 do primeiro capítulo, de que Elimeleque e Noemi eram uma família muito rica. E eles saem de Belém não porque eles teoricamente estão passando fome, mas porque eles não querem compartilhar sua riqueza com os pobres. Existiam leis em Israel, as leis que Deus deu a Moisés, de que os ricos tinham que ajudar os pobres. E visto que Elimeleque era ganancioso, ele não queria compartilhar sua riqueza com os pobres, então ele pega sua riqueza e vai se mudar para Moabe, onde ele tinha a ideia de só ficar alguns anos lá até que a fome passasse. Então, olhando essa lei que proibia eles de se misturarem com os moabitas, né? Porque o texto de Deuteronômio diz o seguinte: nenhum moabita ou qualquer descendente deles poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Então, porque os moabitas tinham sido maus para os israelitas no passado, os israelitas não eram para se misturar com eles. Mas porque falta pão em Israel, agora Elimeleque vai procurar pão na casa do inimigo. E o que acontece é que o texto diz que esse Elimeleque, quando chega em Moabe, ele morre. E a sua esposa fica sozinha com os filhos então casam com mulheres de Moabe, desobedecendo mais uma lei. Agora eles não estão só morando lá, eles estão também casando com mulheres de lá. E depois de 10 anos, os 2 filhos morrem e ficam vivas só as mulheres. Nesse tempo, Noemi descobre que Deus voltou a trazer pão na casa do pão, em Belém, e ela decide voltar. Esse texto nos mostra como uma decisão ruim leva a outra decisão ruim. Um pecado leva ao outro pecado. Então, o primeiro pecado de não dividir sua riqueza com os pobres leva eles a outro pecado, que é de sair da terra prometida, que leva a outro pecado, que é dos filhos se casarem com pessoas de outros povos. Então, é uma coisa comum no tempo dos juízes. Se a gente lê o livro de Juízes, tem muito essa espiral negativa, onde uma decisão ruim leva a uma próxima decisão ruim. Até que Deus nos dá uma nova chance. Então ela ouve que Deus voltou a dar pão na casa do pão e ela quer voltar. Assim como o filho pródigo na história de Jesus, o pai se alegra com a volta dele, assim Deus também se alegra quando pessoas que tomaram rumos ruins na vida resolvem se voltar para ele. Noemi quer voltar para casa, para Israel, mas ela não tem nada a oferecer para suas noras. Ela chegou rica a Moabe, mas agora ela perdeu tudo. Perdeu o marido, os filhos e a riqueza. E ela disse para as noras, vão, fiquem em Moabe, achem um novo marido para vocês, e eu vou voltar para casa. Ela não tem nada para oferecer e uma nora, a órfã, decide ficar. Mas a Ruth diz que não, ela vai junto com a Noemi, ela vai se mudar para Israel, e ela mostra esse amor chamado na Bíblia de Hesed. É um amor descomprometido, é um amor não interesseiro, é um amor leal, baseado na essência da pessoa que está dando amor, e não baseado no que a pessoa que está recebendo o amor pode oferecer. E aí Ruth dá essa resposta, que é um dos versículos mais famosos do livro: aonde quer que fores eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então o que Ruth está falando é, eu não sou mais uma moabita, eu agora sou uma israelita convertida, o seu Deus é o meu Deus. Eu abandono a minha religião e o meu povo e vou ser parte do seu povo e da sua religião. E no judaísmo até hoje, a Ruth é a mãe de todos os convertidos. Ela é considerada a primeira convertida ao judaísmo. E mostra então o valor desse livro também no judaísmo atual. Então, como eu disse, essa palavra Hesed é uma palavra central no livro, e é difícil traduzi-la com uma palavra para o português. Ela pode ser traduzida de diversas maneiras. É uma característica de Deus, é um amor que é muito generoso, muito leal, ele é muito comprometido, ele é desinteresseiro, ele não está ligado a sentimentos, mas ele está ligado a uma aliança.
e um amor envolvendo um cuidado profundo pela outra pessoa. Essa palavra aparece 3 vezes no livro de Noemi, de Ruth. Uma vez Noemi está dizendo então para suas noras: voltem para a casa da sua mãe e que Deus seja recede para vocês como vocês foram recede para comigo. Que Deus demonstre esse tipo de amor para vocês. E depois Noemi diz de novo no capítulo 2 que Deus nunca deixa de ser recede para com os vivos e para com os mortos. E depois no capítulo 3, quando a Ruth vai então conhecer o marido dela reconhece que a Ruth é uma mulher recede, porque ela agiu com essa bondade, esse amor bondoso pela sua sogra. As duas, a Ruth e a Noemi, então resolvem voltar de Moabe para Israel. E nisso, quando elas chegam em Israel, a Noemi fala para os moradores de Belém: não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de Mara, porque eu saí daqui cheia e estou voltando vazia. Noemi significa no hebraico agradável e Mara significa amarga. Então ela fala: eu não sou mais agradável, agora eu quero ser amarga. Saí daqui rica e estou voltando sem nada, só com essa mulher que nem é israelita, né? Que agora ela se tornou israelita, mas que ela nem é israelita de berço. E o texto diz que elas chegaram na época do início da colheita da cevada. Isso é a metade do mês de abril, é a data da Páscoa. Então elas possivelmente chegaram para celebrar a Páscoa com o povo de Belém. Logo após a Páscoa, então, a Ruth resolve ir trabalhar, porque agora elas estão as duas mulheres sozinhas, elas precisam ganhar o pão de cada dia. E a Noemi abençoa ela vai trabalhar, e o texto diz que, por acaso, ela entrou justamente em uma plantação que pertencia a um parente da Noemi, a um parente do ex-marido, do falecido marido da Noemi. Aqui nós vemos como essa história, o livro de Ruth trabalha muito com uma questão teológica que a gente chama de providência divina. Ou seja, Deus age por meio de coincidências. Juntamente em que o livro também trabalha com a importância do esforço e do trabalho humano. Então Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Deus faz a parte dele enquanto nós fazemos a nossa. A Bíblia, no mesmo tempo que a Bíblia diz Deus dá aos seus enquanto eles dormem, que nós não precisamos nos preocupar, que Deus cuida de nós. Por outro lado, a Bíblia também diz que quem não trabalha, que também não coma. Então essa é a importância de saber que Deus cuida de nós, mas que nós também temos uma responsabilidade a fazer. Enquanto a Ruth está trabalhando nos campos deste homem bondoso, que é um parente da sogra dela, embora ela não saiba, este homem vê Ruth e chama a atenção dele. Quem é essa mulher? Ele pergunta. Eles dizem, é uma moabita aí que voltou com a Noemi. Na verdade, ela não é mais moabita, ela já abriu mão do seu povo e do seu Deus. Agora ela é uma israelita convertida. E o Boaz se encanta por essa mulher. E ele diz então, darei ordem aos rapazes para que não toquem você, e quando você tiver sede, beba dos potes de água. Então, assim como Ruth mostrou esse amor recede para com a sua sogra, agora Boaz está mostrando esse amor recede para com Noemi. Ele é para com Ruth, ele está interessado nela, talvez com alguma coisa pensando num casamento, alguma coisa assim. Mas é um amor também desinteressado, não é um amor interesseiro. E assim Ruth fica trabalhando nas plantações desse homem até que chega a época da colheita da cevada e do trigo, é o que diz o texto. A colheita da cevada e do trigo acontecia no mês de maio e de junho. Ou seja, as duas chegam na época da Páscoa para Belém, e agora, 50 dias depois, é a época da festa de Pentecostes. Isso nos leva também a entender por que a história de Ruth tem tanto a ver com Pentecostes. Até hoje, sempre que os judeus festejam Pentecostes, eles leem a história de Ruth. Por quê? Pentecostes era inicialmente a festa das colheitas, onde você trazia parte da colheita ao templo. Desde que os judeus não têm mais templo, eles ressignificaram essa festa. Porque 50 dias depois da Páscoa, que é festejado Pentecostes, também marca a data de quando Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus no Monte Sinai. Então, em vez de se tornar festa da colheita, hoje em dia Pentecostes para os judeus também é a festa da Torá, a festa da lei. E também a festa da conversão, porque todo judeu foi convertido por Deus através das leis de Deus, através da Torá. E também aí entra Ruth na jogada, ela é a primeira convertida ao judaísmo.
E os cristãos também entendem Pentecostes como a festa da conversão, porque ela é a festa do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e nos converte a Deus. A história segue no capítulo 3, a Noemi, a sogra, agora fala para sua nora: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para que você seja feliz. E o Boaz, esse homem que você está trabalhando, é nosso parente próximo. Eu tenho um plano como você pode se casar com ele, como ele pode se interessar em você. O que Noemi está pensando aqui é que o Boaz, ele é o resgatador da família, o Goel, no texto original em hebraico. Existia uma lei no livro de Levíticos, capítulo 25, que dizia o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará, e Goel, aquilo que o seu compatriota vendeu. Então, se uma família era muito pobre, ou tivesse dívidas, ou tivesse sido vendida como escravo, eles podiam chamar a ajuda de algum parente próximo rico que iria resgatá-los. E aí é mais um momento em que nós enxergamos a figura de Jesus Cristo nesse livro, porque assim como Boaz foi esse resgatador para Ruth e Noemi, Jesus Cristo é o resgatador, é o perfeito Goel que resgatou o mundo do pecado quando ele morreu por nós na cruz. Então Boaz, ele vai para essa festa em que Ruth também está lá. Ele bebeu muito, ficou alegre e foi se deitar. E Ruth se aproxima dele, descobre os seus pés e deita nos pés desse homem. No meio da noite ele se assusta ao ver uma mulher deitada nos seus pés. E aí fica essa jogadinha, esses paralelos. Será que a história de Moabe vai se repetir? Porque Ruth é uma moabita de nascimento. E Moabe foi criado através de um incesto em que o homem estava bêbado e a mulher dormiu com ele. E aqui o homem está bêbado de novo, o Boaz. E a Ruth não dormiu com ele, ela só deitou aos seus pés. E assim o Boaz reconhece. Ele responde ela dizendo: quem é você? Ela diz: eu sou Ruth, sua serva. E ela já pergunta: estenda a sua capa sobre mim, pois o Senhor é meu resgatador. Então ela pede a ajuda dele, ela pede que ele case com ela. Então, no texto original, em grego, em hebraico, não está escrito estenda a sua capa sobre mim, mas estenda as suas asas sobre mim. Então, é um outro paralelo que tem nesse texto, porque em Ruth capítulo 2, versículo 12, Boaz diz para Ruth: que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, e que você será imensamente recompensada pelo Deus de Israel, sob cujas asas você buscou refúgio. Então, a ideia é assim como Ruth buscou refúgio ao se tornar uma israelita, ao reconhecer que esse Deus de Israel é o Deus verdadeiro, Boaz deve também cobrir com as suas asas a Ruth agora e se casar com ela. Isso que Ruth espera desse Boaz. E aí ela está misturando um pouco duas leis, porque a lei do Goel, ele só obriga o resgatador a salvar uma família pobre, mas existia uma outra lei, chamada lei do levirato. E essa lei do levirato dizia o seguinte, está em Deuteronômio 25. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela. Então, então, como o marido da Ruth morreu, o Malom, sem deixar filhos, era obrigação de algum parente próximo agora casar com a Ruth para que ela pudesse ter filhos. E a lei ainda dizia que se esse parente próximo não quisesse casar com ela, ele devia tirar uma sandália. Ela devia tirar a sandália dele e ele devia ser reconhecido como a família do descalçado, porque ia ser uma vergonha se ele não quisesse se casar com ela. Então Boaz sabe que existe um outro parente mais próximo do que ele, que teria o direito de se casar com a Ruth, e pergunta para esse homem se ele quer se casar com a Ruth, e ele diz que não quer, então o Boaz é o segundo parente mais próximo, e o Boaz então se casa com a Ruth. Então o texto diz ali que esse primeiro parente que não quis se casar com a Ruth, então ele tira a sua sandália, assim como a lei dizia, e abre mão do seu papel e abre caminho para que Boaz então case com a Ruth e tome a Noemi por parte da sua família também. A história de Ruth termina, assim como toda boa novela, com um casamento. Boaz se casa com a Ruth, eles engravidam, têm um filho,
As mulheres da cidade dizem para Noemi que agora não é mais amarga, não é mais Mara, agora Deus cuidou dela e deu para ela um resgatador. E esse filho deles vem a se tornar, então, o avô de Davi. É o Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Então a Bíblia dá muita importância a essas genealogias, como eu já mencionei no começo. E o capítulo, a genealogia de Mateus, capítulo 1, nos diz que esse Boaz, que se casou com a Ruth, era o filho da Raabe. A Raabe é aquela mulher, aquela prostituta que acolheu os espiões de Jericó, de Josué em Jericó, e foi assim salva. Então, imagino que a Raabe, por ter sido uma mulher de fora, que se uniu ao povo de Israel através da conquista de Jericó, deva ter ensinado o filho dela a respeito do valor de você cuidar dos estrangeiros e que Deus também ama os estrangeiros, visto que ela era uma estrangeira. E isso faz com que Boaz cresça e depois venha a se interessar para se casar com uma estrangeira, ele também, seguindo os passos dos seus próprios pais. O livro também nos mostra esse valor do aprendizado de geração em geração em casa, da educação no lar. E fica a dúvida no final, quem escreveu o livro de Ruth? Não podemos dizer com certeza, mas a tradição judaica vai dizer que foi o profeta Samuel, porque no último versículo ele cita Davi, então possivelmente foi alguém que conhecia Davi e escreveu isso possivelmente para fortalecer o Davi no seu reinado. Para finalizar esse vídeo, eu quero só mencionar quais são os principais aprendizados desse livro. Por um lado, é o amor recede de Deus. Nós vemos isso através da vida de Ruth e de Boaz. Nós vemos Jesus como o principal e perfeito Goel, o resgatador. Nós vemos o amor de Deus pelos rejeitados, pelos estrangeiros e pelos fracos, assim como Deus fez isso dando uma nova chance para Noemi e para Ruth. Nós vemos como usar os nossos bens materiais, aquilo que Deus nos deu, para o bem de Deus, do reino de Deus. Assim como Boaz fez, abençoando Ruth e deixando ela trabalhar no seu campo, e depois comprando a Ruth e a Noemi como resgatador. Em contradição ao Elimelec, o primeiro marido da Noemi, que não abriu mão da sua riqueza e por isso veio a falecer em Moabe. Nós vemos também como é uma coisa muito boa você se converter. Você não precisa nascer numa religião e ficar nela até morrer. Se você reconhecer que o cristianismo é o caminho certo, mas você não nasceu nele, você é muito bem-vindo também a mudar de rumo e aceitar isso como um caminho para a sua vida, mesmo agora de adulto. O livro nos mostra que Deus dá uma nova chance aos pecadores, assim como ele deu nova chance de vida para Noemi e para Ruth. O livro mostra que não existem coincidências para Deus. É a chamada providência divina. E um último ponto que eu queria destacar é a questão da mulher virtuosa. Então, na Bíblia em hebraico, a ordem dos livros é diferente do que na Bíblia cristã. Na Bíblia cristã, o livro de Ruth fica entre Juízes e 1 Samuel, mas na Bíblia hebraica, o livro de Ruth fica logo após Provérbios e antes de Cantares. Então, a Ruth, o livro de Provérbios termina no capítulo 31 com a história da mulher virtuosa. E o livro de Ruth seria uma história prática de vida de uma mulher que foi realmente virtuosa. Essa é a Ruth. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Se você gostou, lembra de curtir ele aqui, deixar um comentário ou compartilhar com outras pessoas que se interessam pelo tema. Deus te abençoe e até uma próxima.